Boa noite aí, pessoal que está assistindo a live. Hoje eu convidei um grande amigo meu, Pedrinho, que jogou em grandes clubes de futebol brasileiro. Atualmente está no futebol maltês, para poder contar um pouco da história, né, da maioria dos jogadores de futebol. Aí eu acabei convidando o Pedrinho, que jogou no Flamengo, São Paulo e outros clubes, para poder dar uma palavra aí, como é que está no futebol maltês, como é que está a vida. Eu queria, Pedrinho, que você falasse um pouco da sua carreira, os clubes que você passou, como é que foi tudo isso aí. Primeiramente, boa noite. É uma honra, cara, poder falar um pouquinho disso aqui da minha vida com você. Você que é um amigo que eu tenho de longas datas, né? Enfim, eu comecei minha carreira muito cedo, saí de casa muito cedo, saí de casa com 12 anos. Fui para o Atlético Paranaense, fiquei lá por 4, 5 anos. Depois fui para o São Paulo. O São Paulo, no São Paulo, porque tive uma passagem rápida, fiquei só um ano no São Paulo, na época de juvenil ainda. Depois fui para o Flamengo, onde me profissionalizei, fiquei lá por 5 anos, e daí que fui para Malta, né? O Flamengo saí em 2014, 15, joguei um mineiro pelo América de Teófilo Otoni, onde abriram as portas para ir para Malta, e de Malta dei uma saída também, fui para a Geórgia, voltei, joguei o mineiro de novo, mas Malta é um lugar que está no meu coração, que eu gosto muito, e é onde eu estou jogando hoje, pretendo ficar por mais tempo. Pedrinho, você falou que jogou no Flamengo. Eu queria saber a sua sensação de ter ganhado a Copa São Paulo pelo Flamengo. Então, cara, eu sou um pouco suspeito em falar disso, porque eu sou flamenguista, né? Minha família toda é flamenguista, de coração, desde pequeno, torço pro Flamengo, então é uma emoção única. E o nosso grupo daquela época era um grupo, e a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje. Todo mundo se gostava, não tinha vaidade, não tinha. Ninguém ficava com inveja de ninguém, de quem estava jogando, de quem estava participando. Então, foi uma honra para mim participar daquele grupo, poder participar, como eu falei, né, que era o meu time do coração. Então, ser campeão pelo Flamengo, um torneio que o Flamengo não ganhava há 30 anos, mais ou menos, não sei direito. Então, ser campeão pelo Flamengo de uma Copa São Paulo, do jeito que foi, a gente foi com muita desconfiança. Muitos jogadores estavam na lista de dispensa do Flamengo e depois chegaram a jogar no profissional, a grande maioria. Então, foi um fato muito importante, tanto para o Flamengo e para cada um dos jogadores, né? É uma emoção que eu não consigo descrever. Eu sou Per flamenguista de coração. Perfeito, Pedrinho. E como é que você foi parar em Malta, né? Esse mercado alternativo, como é que você acabou indo parar em Malta, Pedrinho? Então, irmão, assim que eu saí do Flamengo, eu fui jogar o Mineiro pelo América de Teófilo. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar em Malta. Não sabia nem o que era, se era um país, não sei o que era. Recebi uma ligação de meu ex-empresário, Gelson Baresi, que é até daí do Rio também, perguntando se eu queria aceitar esse desafio, que era ir para outro país. Até então eu nunca tinha saído do Brasil, tinha saído só para jogar, mas torneio curto pelo Flamengo. E como eu sempre gostei de desafios na minha vida, eu sempre encarei assim. Saí de casa com muito cedo, né? Como volta a falar, saí de casa com 12 anos de idade. Encarei, fui para lá para Malta sem saber falar nada, sem saber falar inglês, nada. E fico muito feliz de ter conseguido, de ter superado tudo, de ter conseguido ficar lá esse tempo todo. Mas foi assim, eu Não não, esperava, não né? conhecia, não esperava, não sabia nem onde era, nem nada, só agradecia a Deus e me meti esse cara. Entendi, Pedrinho. E o que você tem a me dizer sobre o país, o custo de vida? Tem muitos brasileiros por lá. O que você me fala sobre o país? Então, eu sei que Malta, em termos de proporção de população, é um dos países que mais tem brasileiros. Portugal, né, fora do Brasil, digo, né?
Portugal, eu acho que Malta é o segundo ou terceiro. Tem muito brasileiro, cara. Muito brasileiro. Tipo, isso que ajudou na adaptação, né? A adaptação foi tranquila, porque eu cheguei lá, na minha equipe tinham 5 brasileiros. Tem um que tá vendo aí, mandar um abraço para ele, que é meu irmão, Lecão. Então foi tranquilo chegar lá, e a adaptação foi tranquila por causa disso. Porque tinham muitos brasileiros lá. Entendi, Pedrinho. Agora uma comparação do futebol brasileiro com o futebol maltês, sobre tática, técnica, o que você tem a dizer sobre isso? Cara, é totalmente diferente. Totalmente diferente. O futebol brasileiro se encaixa mais com, eu digo, vou falar por mim, com o meu estilo de jogar, né? Que é ir pra cima, drible. E o futebol maltês, europeu em si, é um futebol mais truncado. Futebol de mais tática, de mais pressão em cima da bola. Mas é bom, porque eu só tinha jogado aqui. Eu joguei pouco no profissional antes de ir para Malta. E foi um aprendizado muito bom, porque te agrega, né? Hoje eu tenho 26 anos e me considero um cara já experiente no futebol, pela rodagem que eu já tenho, por ter jogado já em outros países, diferentes culturas, diferentes formas de jogar. E em Malta, realmente é muito diferente do Brasil, é muito diferente do Rio. O Rio é um estilo de futebol que deixa a gente jogar, né? Livre. E lá não, lá você tem aquele negócio de... Lá em Malta eu sou um winger. O winger é o ponta esquerda aqui no Brasil. E você tem mesmo que acompanhar o lateral. Se não marcar, não joga. Eu, já que não gosto de marcar... Eu lembro dessa fase aí. Cheguei lá, tomei muita dura, mas ou marca ou não joga, né? Então tive que me adequar. Aí o Reinaldo fez uma pergunta aí, ó, Pedrinho. O que você aprendeu taticamente aí em Malta que você não aprendeu no Brasil? Fala aí, Reinaldo. Primeiramente é um prazer, né? Tá respondendo a pergunta de um grande jogador, né? Que todo mundo aqui conhece. Artilheiro, que jogou no meu Mengão. Então, cara, eu digo... É isso que eu acabei de falar. Aquelas linhas de quadro, Malta se compara muito... se compara não, eles espelham muito o futebol italiano. Que é aquelas linhas de quatro, aquele sistema defensivo muito forte. Eles não gostam de tomar gol, então é mais aquele jogo truncado, aquele jogo tático, que pra gente, assim, entre aspas, é chato, mas que na mente deles é o país deles que dá certo. Então a gente tem que fazer o que eles mandam, a gente tem que se adequar a isso. Entendi, Pedrinho. Você acha que o futebol maltês pode crescer, está crescendo? O que você tem a falar sobre isso? Então, minha primeira temporada lá foi em 2015, né? 2015, 2016. Depois eu saí, fui para outro país, 2 outros países, depois voltei para Malta. E desde então, o crescimento lá foi muito grande. Primeiro porque lá jogam 7 estrangeiros, né? Então, o futebol é bem... É bom de jogar, é bom de jogar. Você joga contra espanhóis, tem muito espanhol, muito brasileiro, muito sérvio hoje lá. E o futebol... O que tu tinha falado mesmo? O futebol está crescendo. Ah, sim. O futebol, como eu falei, eu estava desde 2015 lá, e de lá para cá cresceu muito, cara. Cresceu muito e tende a crescer muito mais ainda, porque saiu uma petição lá, uma coisa lá que iam jogar 11 estrangeiros na próxima temporada. Então a tendência é melhorar mesmo. Então a tendência é melhorar. Antigamente não era muito bem visto assim na Europa, por outros países, para você sair de Malta para ir para outro lugar, mas hoje já tá crescendo um pouco mais e você já tá... Tem muita gente, tem muitos amigos meus que conseguem sair de lá para ir para grandes cenários. Para grandes cenários, para lugares... Pedrinho, a Raíssa fez uma pergunta aqui, ó. Qual o maior clube de Malta?
que você tem a falar sobre isso aí? Então, em Malta tem o time da capital, né, que é o Valeta, que para mim se você olhar os últimos anos aí, é o que mais ganhou títulos. É comparado ao Flamengo, né? No Brasil, mais ou menos. Não, Flamengo nos últimos 2 anos, né? Sou flamenguista, mas vamos ser realistas. Tá certo. Vamos ser realistas. Mas Valeta é, sim, o Flamengo de Malta. É o que mais tem torcida. Acho que o Birkirkara também chega ali junto de torcida com... Mas os maiores clubes são o Valeta, Birkirkara, o Hibernians, que está sempre ali brigando, e o Floriana, que é o derby, né, contra o Valeta, que hoje é até o líder do campeonato. E são clubes grandes. Tem o Bauzan também, que é um clube muito rico. E são esses 5 clubes são os principais clubes de lá. Que sempre estão ali, a Europa League, o Champions, os playoffs, né? Entendi, Pedro. E o que você tem a dizer sobre Malta, que fez você crescer profissionalmente dentro e fora das 4 linhas? Aprendeu inglês? Tem se virado? Como é que tem sido essa vida? Cara, Malta é um lugar que mora no meu coração. Eu sou muito grato a tudo que eu aprendi, tudo que eu agreguei na minha vida nesses, vamos dizer assim, 3, 4 anos que eu estive lá, né? Em termos de futebol, eu digo taticamente, porque eu fui para Malta muito novo. Para Malta a primeira vez com 21 anos e aprendi, como eu falei anteriormente, aí, muito de tática, de pressão em cima da bola, é um futebol diferente, um futebol mais truncado. A gente treina no sintético, né? Todos os times treinam em sintético, então fica aquele futebol mais perto, né? Mais truncado. E em relação à cultura, cara, é o inglês. Eu saí daqui, eu cheguei lá, não sabia falar nada, só ok, sorry. Hoje eu falo bem o inglês, falo bem o espanhol, então, em termos de cultura, é isso. Hoje eu posso ir para outros países, jogar, passear, e não vou passar vergonha igual eu passei lá no começo. Acontece. Pedrinho, agora uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas gostariam de saber também. Se você pode falar também, né, no caso. Qual seria a média salarial do país e se você consegue juntar dinheiro jogando futebol em Malta? Cara, isso depende muito. Depende do clube, depende da divisão. Malta tem 3 divisões, a Premier, a First e a Second. A média salarial assim, em si dos atletas que vão para lá, eu digo assim brasileiros, porque eu tenho contato sim com os outros, mas o que a gente mais tem liberdade, mais que conversa sobre isso são os brasileiros. Então a média vai de 1.000, 3.000, 1.000 a 3.000 euros. Depende do jogador, depende do clube. Mas o ponto para a gente, para os estrangeiros que jogam lá, é que quando você joga aqui no Brasil, principalmente quando você não está em clube grande, você vem jogar um estadual, você tem um contrato de 5 meses. A realidade do futebol brasileiro é essa, né? Você vem jogar um estadual, você tem um contrato de 5 meses. Em Malta, você tem um contrato o ano inteiro. Então, mesmo que você saia daqui para ganhar 2.000 euros lá, hoje 2.000 euros, o euro a quase 6, é 12.000 reais. Vamos botar assim. Então, você tem um contrato o ano inteiro. Fora, né, a maioria dos clubes tem isso tudo que o futebol tem, né? Bicho, premiação e tal. Então, no meu ponto de vista, é por isso que lá tem muitos estrangeiros, muitos brasileiros e satisfeitos. Dá para juntar sim, respondendo, dá para juntar sim, dá para viver bem, porque o custo de vida é muito baixo. É claro que você não pode comparar quando você for comprar alguma coisa, por exemplo, uma Coca-Cola. Você for comprar uma Coca-Cola no mercado, você fala, pô, é 2 euros, é 12 reais. Você não pode fazer isso. Você está recebendo em euro. Então, lá com 200 euros, você vive como um rei um mês. 300 euros. Comendo o que você quiser, fazendo o que você quiser. Então, é por isso que é um país muito legal de morar. Além de ser um país lindo, né?
de praias, de tudo. É uma ilha, né? É um país muito bom para você viver bem, jogar e guardar um dinheiro, assim, claro. Entendi, Pedrinho. E agora uma situação também que está acontecendo no mundo todo, né? Eu queria que você falasse como é que ficou a situação a respeito do coronavírus no futebol maltês. Como é que se resolveu lá? Então, cara, eu vou falar a situação do meu clube, porque eu tenho contato com outros jogadores de lá, tenho muitos amigos lá, mas o que eu sei realmente é o do meu clube. O meu presidente é um cara muito sério. Ele, assim que começou isso, ele chegou para a gente e falou: olha, em Malta você assina um contrato de 1 ano e você recebe até o último dia de jogo. O último jogo é no dia 25 de abril, 26 de abril. Seria 25 ou 26 de abril desse mês. Então, eu estava vendo as perguntas aqui, desculpa, aqui do Lecão. Então ele chegou, fez uma reunião assim que tudo começou e falou: olha, o que vocês têm para receber é de vocês. E isso não é o que todos os clubes fizeram. Eu sei que teve clubes que não fizeram acordo com os jogadores, né? Eu falo por mim, eu estava louco para vir para casa porque você fica longe, uma pandemia dessa, você que é muito apegado à sua família, sua mãe te ligando todo dia, filho, e aí, como é que tá aí? Malta, para algumas pessoas que estão assistindo aqui que não sabem, Malta não é Itália. Malta é um país separado. Então, não teve aquele surto todo que teve na Itália, né? É claro, lá chegam muitos estrangeiros, mas não tiveram tantos casos igual tiveram na Itália, nem chega perto. Entendi, Pedrinho. Aí uma pergunta que uma pergunta que o Wellington Júnior fez uma pergunta aqui sobre o limite de estrangeiro dos clubes, só que você já tinha respondido, né, que são 7 estrangeiros na Premier League, 3 na First Division e 1 estrangeiro na Second Division. Só completando, basicamente ficou certo que a maioria dos estrangeiros voltaram para os seus países, né? Voltaram para os seus países, eu consegui voltar para casa no último voo. E o presidente do meu clube falou que talvez o campeonato volte em junho, porque só faltavam 7 jogos para terminar, e eles querem que termine o campeonato, porque senão fica injusto, né? A gente sabe que na reta final é que aparece quem é quem, né? Com certeza. Então, a gente fica aí aguardando, cara. A gente não sabe. Hoje, com essa pandemia aí, acho que caiu a live do Pedrinho. Eu vou esperar o Pedrinho retornar aqui. Voltou, Pedrinho. Voltou, tinha caído aí. Caiu aonde? Tinha caído a tua internet aí, tinha caído, mas voltou agora. Foi a minha não, tio. Foi você sair e voltou, pô. Sim, o que a gente estava falando mesmo? Sobre a situação do coronavírus, que não sabe quando que vai voltar, o campeonato. Foi, a gente terminou... Leandrinho também é um jogador que jogou lá em Malta, no futebol maltês, no Romerum. Um grande amigo meu também. Sabe tocar tantã, não. Leandrinho, Malta sente sua falta, hein? Deixa eu te falar. Então, o presidente falou com a gente, cara, que provavelmente em junho ou julho voltariam os jogos. E a gente só resta esperar, né? Porque tudo é incerto por causa dessa pandemia. Mas espero que volte logo, né? Com certeza. Pedrinho, eu tenho uma pergunta aqui, acho que é importante também, o pessoal que está assistindo. O que você acha sobre a importância de você ter um bom agente, um bom intermediário e um bom advogado? Cara, eu vou te contar um pouquinho da minha história, então, por causa disso. Eu acho que é essencial, cara. Na vida do jogador é essencial você ter um
um bom agente, um bom advogado, porque, resumindo tudo, é porque você fica focado só em jogar futebol. Quando você tem que se preocupar com as coisas extra-campo, você perde um pouco o foco. Então, resumindo, é porque o jogador tem que estar 100% focado nos jogos, 100% focado na carreira dele. E é para isso que servem os agentes, para isso que servem os advogados. Porque eu fiz algumas escolhas erradas na minha vida. Eu tinha um agente que era tudo para mim, fazia tudo por mim. O que eu falei que o Lucão ia falar? Chuta, Lucão! Lucão, só interrompendo aqui, ó. Lucão, eu tenho um vídeo aqui que a gente fez antes, dizendo que tu ia falar isso daí. Tem prova. Mas fala, Pedrinho, a importância aí, então, de ter um bom agente, de ter um bom advogado. Então, eu falo por mim porque eu fiz algumas escolhas erradas, né? Eu digo, não a única, mas uma crucial. Porque eu tinha um agente que fazia de tudo por mim, mas muito jovem, no Flamengo, e muito jovem no Flamengo. Peraí. Você começa a jogar, cara, e começa a aparecer muitas coisas, muitos empresários, muitos grupos falando com você. E por ser jovem, por ter saído de casa muito cedo, família humilde e tudo, você acaba se deslumbrando. Eu tinha um empresário que era o Zagallo, e era como Nossa, pai. né, na época. Nossa, você lembra, né? Uhum. E ele fazia de tudo por mim. E é claro que a gente está ali, a gente está ali batalhando, a gente sempre quer o melhor. Nessa época eu achei que o melhor era me desvincular dele e assinar com uma empresa, que eu não quero falar o nome aqui, e juntamente com outro empresário. E o que aconteceu foi que eles me roubaram. É claro que o que eu fiz não foi uma coisa certa, o cara sempre estava ali comigo, mas eu só saí dele na época porque a empresa queria pagar e oferecer um bom dinheiro para ele. Por isso que também ele aceitou, senão ele não aceitaria se desvincular de mim, né? Só que acabou que a empresa acabou roubando ele e a mim também. Então, até para negociar, cara, eu tive um primeiro ano no Tarchim, em Malta, muito bom. Foi a melhor temporada da história do Tarchim, junto com o Lecão, que está aí na live, de novo. O Ricardinho tá na live aí também, Ricardinho do futebol maltês do Sirens. Craque. E jogou no Tarchim também, capitão, Fez, no é passado. verdade. E eu tive propostas dos clubes grandes de Malta, só que eu já estava sozinho, sem empresário, o meu inglês não fluía muito bem, e acabei que eu saí, fui para outro país. Talvez se eu tivesse ficado, não me arrependo de ter saído, mas talvez se eu tivesse ficado, eu poderia estar num clube melhor lá, mas disso não me arrependo, não. Só a única escolha errada que eu digo que eu fiz, e falo isso para todo mundo que conhece minha história, que me conhece sabe, foi ter abandonado o Zagallo, que todo mundo conhece. Mas é isso, bola para frente. Tenho apenas 26 anos ainda, tenho muita lenha para queimar ainda. Entendi, Pedro. Então, mas pelo menos hoje você se sente mais maduro. Como é que tá isso aí agora? Aprendeu com os erros? Como é que tá essa batida aí? Tem que aprender, né? Não tem jeito. Fazer 27 anos já. E as escolhas erradas, os erros, né? Em si te fazem amadurecer. É só assim para você amadurecer. Sim, Lucas, eu tenho 26, você sabe muito bem. Ô, Pedrinho, e uma pergunta aqui. Você pensa em naturalização em Malta? Como é que está esse processo? O que você diz sobre isso? Então, cara, volto a falar. Eu cheguei lá em 2015, né? E fizemos uma temporada espetacular. Tá, Chico? No momento, sim, cara. No momento que eu estava lá bem, que eu tinha proposta dos grandes clubes de Malta,
e tudo, a gente até pensava, porque eu era jovem, 21, 22 anos, e eu optei por sair do país, para ir para um país com futebol um pouco melhor. Então, depois que eu saí, eu saberia que, quando eu optei por sair, eu fui sabendo que se eu fosse, eu não ia ter mais essa chance de me naturalizar. Mas não me arrependo, não. Fui muito feliz na Geórgia, que foi o país que eu fui. E eu acho que hoje é muito difícil. É claro que, se chegarem para mim e me perguntarem, eu nunca descartaria, né? Mas hoje eu acho mais difícil. Entendi, Pedrinho. O pessoal tá mandando um abraço aí, o Fábio Raulino, o Fabinho, preparador de goleiro. Ricardinho falou que na época era você e o Baker, um zagueiro que jogava no Tartim na época. O Tony é um grande amigo meu que tá em Portugal, um time Pedras Rubras lá de Portugal. Ele perguntou qual a média salarial do futebol de Malta. Você já falou que gira em torno de 1.000 a 3.000 euros, que o custo de vida é baixo. Depende do clube, mas tem mais também. Tem jogadores que ganham 7. Depende. Eu digo em média, né? Entendi, Pedro. Em geral. Agora eu queria que você falasse um pouco também da história, o momento que mais marcou de felicidade e o momento de tristeza em Malta. E uma história engraçada, se você tiver para contar também. Vixe, engraçado, Maria. De felicidade, cara. Cara, eu acho que o meu primeiro ano, cara, lá no Tartim, foi um ano espetacular. Foi um ano que eu tava batendo, o Lucão fala aí de chutar. A falta, eu fiz 8 gols de falta na temporada. A bola tava batendo na barreira e entrava. Então foi um momento, acho que o meu ano de profissional, o ano de 2015, 2016, foi um dos melhores anos da minha carreira. Então esse eu acho que é o momento de felicidade. O momento de tristeza foi porque esse daí não tem como. Voltei Leandrinho, coloca a sua pergunta aí. Pode colocar, Leandrinho. Leandrinho. Pode falar aí, Pedrinho. Então, o momento... Pede para ele contar uma história comigo. A história vai ser contigo, irmão. Pode ficar tranquilo. Só que já passou de meia-noite? Não, né? Ainda não, Pedrinho. Só em Malta. Não é que eu não posso contar, não, Leandrinho. Mas fala, Pedrinho. Uma história de tristeza, né, que você aprendeu, mano. Leandrinho, fica quieto, cara. Ó, de tristeza, cara, foi em Malta, antigamente, em 2015, né, que foi o meu primeiro ano. Se você tinha contrato de 1 ano com o clube. Se acabasse esse contrato, ainda assim, para outro clube te contratar, ele teria que pagar, teria que ter a liberação. É uma lei que eles tinham lá em Malta, né? Isso não existe. E eu tinha, né, proposta de 4 clubes. 4 clubes, e não pude acertar, porque eles não me liberavam, pediam um valor alto. E, enfim, voltei para casa, feliz pela temporada que eu tinha feito, por tudo que eu tinha feito, e tranquilo, porque eu sabia que ia aparecer uma coisa melhor lá, até porque eu já estava acertado com um clube desses 4. E a minha decepção, a tristeza, foi que quando eu cheguei lá, eles enrolaram toda a papelada, acabou que eu não pude ser contratado, e voltei para Malta faltando 1 semana para jogar o campeonato. O maltês, ele é muito... cara, se você tá rendendo ali, eles te abraçam, mas se você faz um jogo mal, para eles você vai do céu ao inferno muito rápido. Entendi. Então eu voltei faltando 1 semana para começar o campeonato. Joguei o jogo acho que foi contra o Gzira, e fui melhor do jogo. Em Malta a gente tem esse negócio de play of the match, né, que é o melhor jogador da partida, com 1 semana só de treino. E quando foi no segundo jogo foi logo rápido. Acho que a gente jogou no domingo e numa sexta, não me engano, não me lembro. E eu não rendi bem como eu rendi no jogo passado. E eu sempre fui de bater de frente, né? Eles vieram me falar
falar besteira e eu fui, retruquei e tal, mas não é assim que vocês têm que levar o treino, tal, tal. Era uma coisa que eu não deveria ter feito. Era melhor ter ficado quieto, né? Deixado eles falarem e continuava jogando, fazendo a minha parte. Mas não é o meu jeito de ser. Não era, né? Eu era jovem também. Hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho, eu não tinha batido boca, não tinha falado. E acabei batendo boca com eles e não pensei que era, não me lembrei que a janela estava fechada. E acabou que eles falaram, então vamos rescindir o contrato. Eu falei assim, não, então eu vou embora para o Brasil. Aí eles falaram, tá bom, então vamos rescindir. Aí acabou Essa é a hora, que essa é a hora que faltou um agente, um advogado para tentar negociar com o clube. eu não precisava fazer isso. E acabei saindo de lá em setembro, outubro, e a janela é fechada, né? A janela europeia é fechada nessa época, fecha em julho. Fiquei 2, 3 meses sem clube, então essa foi a maior tristeza. E agora... Duas histórias engraçadas, Pedrinho. Irmão, vou contar uma contigo. Pode ser? Pode ser, pô. Pode ser rápida? Já tô até rindo, mano. Fala aí. Vou contar as rápidas, então. Pode ser? Vai lá. Ó. Quando a gente fala que a gente vai para outro país, assim, sem falar inglês, eu sou carudo. Eu cheguei, eu não falava nada, mas eu tentava, errava, o nego dava risada da minha cara. Quanto mais ria, mais eu não precisava repetir aquilo, né? Eu já sabia, já memorizava que estava errado. E tem um amigo nosso, a gente já estava lá um tempão só no frango, né, cara? Frango e batata. Só no frango e batata. E a gente falou, pô, vamos fazer churrasco. Chegou lá. Essa daí, cara, que o Lucas falou. Que era a história que ficaram trancados dentro do apartamento. Não lembro, não. Não. Conta essa do churrasco aí. A gente estava fazendo churrasco. A gente foi fazer o churrasco. Fomos no mercado, né? Comprar carne. Chegou lá. Posso falar os nomes? Diga, pode falar, ué. Posso falar? Tava eu, senhor Caio Palma, senhor Alex Paixão, vulgo Lecão, tá na live também. E o Benítez, né? Meu ídolo. Uhum. Jonathan Benítez, o John. Chegou lá o rei, famoso rei de Malta. Aí. Chegando lá no supermercado. Chegando lá no mercado, um garoto aí meio escuro, não vou falar o nome dele. Ele tava com muita fome, o menino gosta muito de comer, né? A fome dele é miserável. Uhum. O cara começou a colocar muita carne. Aí tava cheio de gente em volta, tinham brasileiros em volta, claro. Falou assim, my friends, tomate. Ele falou, e ele nada ignorante, falou, tomate o caralho, eu quero carne. A falta do inglês que acontece, né, Pedrinho? Tomate o caralho, eu quero carne. Tá doido aí, Lecão? Tomate eu tenho lá em casa. Que loucura, hein, Lecão? Tem outra dele também. Então conta. Final de treino, a gente jogando futebol. A gente jogando futebol e aí dando taca nele, né? Taca. Daqui a pouco ele fez 10 pontos. Aí tem. Aí ele fez 11, 11, 12. Aí quando ele fez o 13º ponto, ele meteu Triel! Meu amigo. Moleque, eu juro pra tu, mano. Eu deixei ele ganhar o jogo depois dessa daí. Falei, irmão, essa aí só tu. Deixei ele ganhar. Falei, irmão, pode fazer o ponto aí. Tá louco, Pedrinho. Só pra amanhã vai ter troco, Lecão. Amanhã deixa eu quieto aqui. Tem mais alguma história aí, Pedrinho, que você tem pra falar aí? Rapaz, lá de Malta? História tem um monte. Sobre o campeonato.
os campeonatos e tudo mais. Pergunta aí, pô. Sobre o que em especial? Não, o campeonato que ficou marcado para você, então, foi a temporada 2015, 2016, não é isso? 2016. Eu acredito que pro Lecão também, né? E nessa atual temporada, você tem a me dizer se estava vindo bem e acabou... Como é que ficou isso aí? Então, cara, essa temporada estava muito boa para mim. Meu time estava brigando ali, né? Eu tô no time da First, que é o Pembroke, e a gente veio brigando ali, montaram um time legal. Eu estava com os destaques da temporada, né? Eu não sei te dizer em termos de número, mas é bastante assistência, já bastante gol também já nessa temporada. E essa temporada foi especial para mim, obrigado, mano, por lembrar. Porque eu tenho muito carinho das crianças de lá, né? Eu fiz até uma tatuagem por causa disso. Posso mostrar? Sim, diga lá. Aí. Eles me chamam de Pedro Vapo. Essas são as comemorações do gol. E foi por causa do Flamengo, né? O Flamengo do jeito que tá aí. Eu sou flamenguista doente, aí todo gol era Vapo, Vapo. E as crianças lá, as escolas, né? As crianças menores chegam para treinar antes da gente, aí depois ficam, assistem os nossos treinos. E até nos jogos, cara, as crianças é muito prazeroso você ir jogar e escutar as crianças que não falam nem seu idioma, ficar gritando seu nome na arquibancada. Então O carinho da torcida, então. A torcida tem um grande carinho lá, né? o carinho da torcida, o carinho da criançada. Porque eu confesso que minha equipe não tem muita torcida. É uma equipe mais vamos dizer assim, de um empresário, de um presidente, né? E é uma equipe bem antiga, assim, né? Em Malta, mas não tem muita torcida. Então são as crianças que fazem. A gente foi jogar, cara, o jogo contra o Ibernas, pela Trof, que é um jogo que foi contra um jogo contra um time grande de lá e que tem muita torcida. E a gente só escutava as vozes das crianças. As crianças gritando, Pedro, Pedro. Então é muito gratificante para mim. Essa temporada foi muito boa, muito pelo que eu fiz dentro de campo também, mas mais também pelo carinho que, que eu conquistei, né, dos torcedores, de todo o staff, de todo os jogadores. Então eu só fico triste de não poder ter terminado a temporada, né? Eu queria estar agora lá, podendo jogar, mas Deus sabe de todas as coisas. Espero que isso volte ao normal o quanto antes. O Pedrinho, o Reinaldo fez mais uma pergunta aqui, ó. Botou assim, Pedro, no seu planejamento de carreira, você pensa em voltar para o Brasil? O que você tem a falar sobre isso? Então, Rei, cara, hoje em dia eu sou muito feliz lá. Sou muito feliz lá. Hoje eu encontrei um clube que me trata como, sabe, é muito difícil. Você sabe muito bem disso. Você chegar num time e ser tratado como um filho mesmo, como, sabe, um membro da família. E lá na minha equipe eles são muito de coração mesmo, são muito pai, né? E eu acho muito difícil hoje. Hoje eu vou fazer 27 anos. Só voltaria para o Brasil se fosse uma coisa muito melhor. E hoje, com o euro no valor que está, e com o carinho que eu tenho lá, eu prefiro ficar por lá. Pretendo ficar lá por mais anos. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas esse é o sentimento que eu tenho no meu coração hoje. Entendi, Pedrinho. Tem mais uma pergunta aqui agora também. Se tem muita diferença a respeito da torcida no Brasil e Malta? Se as pessoas vão ao estádio, costumam ir aos estádios, como é que é feita pela torcida isso? Então, irmão, no primeiro clube, o clube do Ricardinho aqui, o Ricardinho jogou também no Tartim, a torcida era bem apaixonada, cara. A torcida, ela comparece nos treinos. Também não sei se porque... Eu não sei depois, eu falo pelo tempo que eu estava lá. Mas o tempo que eu estava lá, a torcida ia nos treinos, apoiava nos treinos, iam nos jogos bastante. Era aquela torcida mesmo de bater tambor, igual
igual na Bahia, nos estados aqui no Brasil, né? Nos estaduais. Então, no Taxim, sim, tinha uma torcida legal. Nada comparado ao Brasil. Nada comparado ao Brasil. Eu, graças a Deus, tive o prazer de jogar no clube que tem mais torcida no mundo, que é o Flamengo. Flamengo. E joguei o estadual num clube de uma cidade do interior de Minas, que só tem o futebol para eles de hobby. Então era só casa cheia. E chega lá, o choque de realidade é grande, cara, porque não tem tanta torcida, você joga para poucas pessoas. No Taxinha até tinha, mas agora no meu clube são muitas poucas pessoas. Como eu falei anteriormente, minha torcida, meus fãs são as crianças. As criancinhas, né? É uma coisa diferente que não deixa de ser menos prazeroso, né? De conviver, de ter, mas é totalmente diferente. Vou mandar um abraço aí pro Diogo Neto, que é o gerente de responsabilidade social da CBF, foi teu preparador físico no Atlético Paranaense. Time grande. Diogo Neto. Time grande. Manhã também tava. Comentei com a manhã dele hoje, que tu tinha me falado mais cedo. Minha mãe mandou um beijo para você também, Diogo. Tamo junto, viu? Falando sobre Bastem aí. É o goleiro estourado. Ô, Pedrinho? Pedrinho? Então você, pela sua opinião, você indicaria, tipo assim, algum brasileiro esteja interessado em ir para Malta? Você aconselha aí, de olhos fechados, vale a pena? Como é que... O que você tem a dizer sobre isso? Aconselho, irmão. Aconselho. É claro que tem que ser tudo preto no branco, né? Tem que ser tudo em papel, tudo assinado, tudo certo, porque tem histórias, tem casos também de pessoas que vão confiando em empresários e tal, e acaba se dando mal. Mas se você estando com o contrato tudo certinho, estando com tudo assinado, vale a pena, porque, como a gente comentou antes, Malta é um país que está crescendo muito o futebol, está sendo mais bem visto pelos outros lugares, e acredito eu, cara, que depois dessa crise aí também, né, pode ser um lugar que os outros clubes podem estar buscando jogadores, porque em Malta tem bons jogadores, cara. Tem bons estrangeiros. Aqui na live mesmo eu posso citar um monte. Posso falar? Tem Jorginho. Pode. Jorginho Mesquil. Jorginho, um abraço, Jorginho. Meu pai. Tem Ricardinho, que dispensa comentários. Lucão, que gosta de chutar bastante, mas faz gol. Deu grau 9 na posterior dele, tanto que ele chuta. Na época do Flamengo. Tem o Leandrinho, fanfarrão. Lecão, que jogou lá. Mas joga muito também. Lecão é o rei de lá. Lecão não jogou lá. Então, é um lugar que recebe jogadores de alto nível. Entendi, Pedrinho. Vou acabar encerrando aqui a live também, que o Instagram, quando bate 1 hora, ele cancela, né? Então, antes que acabe e cancele, eu vou estar encerrando aqui. Se você quiser agradecer, falar, tem algum agradecimento, algo a falar, pra gente poder encerrar essa live aí. Só mandar um te amo para meu pai também, que eu tô com saudade dele, que ele tá falando aqui. Falar com o Lucão, que eu já sabia que ele ia falar chuta. Leandrinho, que ia fazer bagunça. Lecão, que ia dar risada. Mas brincadeiras à parte, agradeço aí a live que estourou, né? Tá batendo o Gustavo Lima. 200 pessoas aí assistindo. Agradecer a galera que ficou conectada aí. A meu baby docinho, Gabriel Cerrado. Tô com saudade do irmão. Daqui a pouco eu tô aí no Rio. O Lecão tá pedindo pra contar a do bolo. Como é que é essa do bolo aí? É rápido ou não? Cara, qual que é a do bolo? Me lembra aí, Lecão. É muita história, irmão. É muita história, pô. Se der tempo dele falar aí nos comentários, aí eu conto. Que comeu o bolo do Carlinhos. Eu posso contar essa, mas essa galera não vai achar engraçado, não, pô. Então, Pedrinho, tá no tempo, pô. Eu vou aproveitar também. É só quem tava na hora, pô. Me bolo! Eu vou aproveitar para agradecer aí, Pedrinho, ter aceitado o convite, ter
falado um pouco sobre o futebol de Malta, a realidade, né, na verdade, dos jogadores de futebol, que é a maioria, que a minoria é Série A e Série B do brasileiro, mas a grande maioria está nessa correria, que não é fácil, está em mercados alternativos. Gostaria de agradecer você ter exposto tudo que você viveu, tudo que você passou e sobre o futebol maltês. Agradecer mesmo, irmão. Minha vida é um livro aberto, irmão. Grande abraço e obrigado aí pro pessoal que está assistindo. E para encerrar, Pedrinho, eu gosto de sempre falar uma frase, né? É a seguinte: você esteja sempre preparado para as suas oportunidades. Então, irmão, continua treinando, continua batalhando, que tem muito a crescer ainda. Para todos, né, que tá assistindo aí também. Grande abraço, irmão. Tem muito craque aí que vai servir essa frase aí, com certeza. Tamo junto, obrigado. Obrigado a galera que assistiu aí. E você, irmão, você sabe que você mora no meu coração. Vivemos umas histórias boas lá em Malta. Vivemos muito. Não deu para contar uma longa aqui, mas... A história continua, irmão. Quem sabe na próxima oportunidade. É verdade. Um abraço, irmão. Um abraço. Fechou?